Financiamento energético, esse então será o tema da mesa 4 do Cidades Verdes 2023. Toda essa transição energética, sabemos, demanda custos. Políticas governamentais como tarifa de energia renovável, subsídios, incentivos fiscais e leis de eficiência energética, banco de fomento, podem ser uma solução mais imediata para a realização da transição energética. Mas pode levar a uma certa antipatia de uma sociedade já cansada de tantos impostos. O bem das cidades passa pela energia renovável, mas os agentes públicos envolvidos têm que encontrar uma solução de financiamento que seja menos onerosa para o cidadão. Aqui nesta mesa iremos discutir como será resolvido esse imbróglio. Só parceria público-privada, será que isso já resolve? Toda essa transição depende de uma infraestrutura energética potente e as soluções são complexas. Por favor, me ajudem a receber no palco o superintendente adjunto da EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, Gustavo Nassif. O ex-secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Nelson Rocha. O professor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ e coordenador do Grupo de Finanças e Investimentos Sustentáveis, Luan Santos. Na moderação dessa mesa, contaremos com o jornalista e diretor da agência Envolverde, Dal Marcondes. Composto o painel, eu passo a palavra e também a condução da mesa para o moderador, senhor Marcondes. Olá, boa tarde a todos e todas. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao André Esteves a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e mediando essa mesa especificamente, onde todo mundo falou hoje de energia, água, clima. A gente vai falar de dinheiro, né? Dinheiro é um negócio que move essa brincadeira toda. Se nós queremos realmente fazer uma transição, a gente tem que falar em dinheiro, como é que isso vai ser financiado, de onde vem esse dinheiro. E tem alguns dados interessantes. Por exemplo, o Larry Finn, que é um cara que nasceu um ano depois da minha filha mais nova. A minha filha não fez a lição de casa, então ela não administra um fundo de 7,3 trilhões de dólares, que é o que esse cara administra numa empresa chamada BlackRock. E ele disse, há 2 anos atrás, que ele não aplicaria mais, o fundo dele não aplicaria mais em empresas que não obedecessem normas ESG. Isso fez com que todas as empresas do mundo passassem a falar em ESG. De 2 anos para cá, ESG virou uma febre, né? Isso é bom? Sim, isso é bom, porque as pessoas começaram a pensar em critérios para o investimento, e não apenas em rentabilidade, mas em outros fatores. Outro dado interessante, o Brasil, a revista Exame publicou recentemente um dado que o Brasil precisa de 400 bilhões de reais por ano de investimento em infraestrutura todos os anos. Em 2022, esse investimento foi de 173 bilhões. 173 para 400 tem um gap. Nem o que já está aí está sendo feito. E o já está aí não é a abelha, né? A gente tem uma abelhinha já está aí. Mas o que já está aí não está sendo financiado. Está sendo subfinanciado, né? Há alguns anos, quando o Luciano Coutinho era presidente do BNDES, conversando com ele, Nelson,
Ele virou para mim e falou: Dal, o problema não é falta de dinheiro. Dinheiro a gente arranja. Quando o projeto é bom, quando ele tem todos os requisitos necessários para ser aplicado e tem uma capacidade de retorno, seja financeiro, seja ambiental, seja social, o dinheiro acaba aparecendo, porque tem dinheiro espalhado por aí, em fundos, em financiamento internacional, financiamento nacional. Então, o dinheiro não é exatamente o problema. O problema é que os projetos são ruins, são mal feitos. A gente não tem capacidade de fazer bons projetos. E quando você não tem um bom projeto, o financiador não aposta nele. Então, essa é uma questão importante. Então, dinheiro. Se o dinheiro não é problema, a gente já viu que são necessários hoje 400 bilhões de reais por ano, mas a gente está investindo menos de 200. Então, vamos tentar conversar aqui um pouco para destrinchar isso e ver como é que a gente consegue resolver. Eu conversava com o Nelson aqui antes da gente começar e a gente estava falando sobre planejamento, falta de planejamento, né? Então, vamos fazer uma ordem aqui, como não tem nenhuma mulher para a gente ser cavalheiro e dar primeiro, vamos fazer assim, da esquerda para a direita, para ver como é que as coisas evoluem. Então, a questão colocada é essa. Para fazer essa transição energética, precisa de um monte de recursos. Tem uma coisa que a gente abordou mais ontem do que hoje, que é a questão da água e do saneamento. Esse país não será um país desenvolvido enquanto ele não resolver as questões relacionadas à água, à distribuição e acesso à água de boa qualidade e a saneamento, né? Principalmente essa questão da falta de saneamento e da poluição dos nossos rios, exatamente por conta disso, que também depende de recursos, né? Na tua opinião, como é que a gente consegue resolver essa questão de casar o dinheiro, o recurso existente, seja lá onde ele estiver, com as demandas específicas dessa transição energética e do financiamento às questões relacionadas à água e saneamento no Brasil de hoje? Boa tarde a todas e todos. Obrigado pela pergunta, queria agradecer o convite para participar desse evento. Eu acho que esse painel 4 dialoga muito com o anterior, e eu vou aproveitar bastante o que foi falado, principalmente com relação ao aspecto social. Eu acho que é importante que a gente tenha a compreensão de que falar de financiamento sustentável, financiamento energético no Brasil é uma coisa, falar sobre financiamento sustentável, financiamento energético na Europa é outra, nos Estados Unidos é outra, na China é outra. Então, entender que nós somos um país em desenvolvimento e, como tal, temos uma série de questões para serem endereçadas, dentre elas o tema do saneamento. Então, falar de saneamento é falar, em última instância, de qualidade de vida. É falar de acesso básico a recursos que deveriam ser universais, de acesso pleno, e na verdade a gente sabe que isso não acontece. Então, eu acho que, primeiro ponto, a gente olha muito para fora, quando a gente vai avaliar financiamento, a gente olha para experiências da Europa, dos Estados Unidos, mas tem particularidades no caso brasileiro que precisam ser levadas em conta, e uma delas já foi até colocada, que é a questão da qualidade dos projetos. A gente vê, por exemplo, o próprio BNDES, como já foi mencionado, abrindo linhas de crédito para a área de energia, para outras áreas, área de saneamento, enfim, diversas áreas, enfim, não só o BNDES, mas outros bancos, instituições de fomento, bancos multilaterais, bancos internacionais, e na verdade o que existe de fato é sim uma falta de qualidade muitas vezes desses projetos. Até na apresentação, não sei se vai ser só a dinâmica aqui de perguntas, mas, ou se vai ter a apresentação também, eu até listei aqui alguns documentos que podem orientar em termos de como fazer um bom projeto voltado para município. Você quer fazer uma apresentação agora? Eu posso fazer.
Eu posso seguir na resposta, fazer depois, Se como vocês a queiram. apresentação estiver aí. Tá, eu enviei já para a organização. Eu posso... A apresentação do Luan, por favor. Olha aí, financiamento O energético. passador, acho que está aí. O passador do... Luan Santos, PhD COP. Passador. Bom, então eu vou tentar aproveitar aqui a pergunta que já foi colocada e seguir aqui o raciocínio do que eu pensei. Eu acho que foi até bacana, né, talvez eu começar, porque eu acho que é importante primeiro deixar claro o que é esse mundo dos financiamentos sustentáveis, né, do financiamento energético. Fala-se muito sobre isso, fala-se muito sobre a questão da necessidade, né, de você endereçar uma agenda ESG, de você, né, estar orientado a questões de Acordo de Paris, ODS, mas afinal de contas, né, qual que é o papel do financiamento nessa discussão, né? Então, para isso, eu vou começar naturalmente, né, trazendo a necessidade e a lembrança que muitos podem se esquecer, mas o Brasil assumiu já uma série de compromissos internacionais, tá? Aqui eu trago duas principais agendas globais às quais o Brasil está, né, submetido. A primeira que são os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 grandes objetivos que nós temos que alcançar até 2030. Diversos estudos vêm analisando o avanço, né, dos países em relação ao alcance desses objetivos e sabemos que estamos atrasados e o Brasil não está diferente desse cenário, né? Então, é importante que a gente tenha, né, a compreensão de que, apesar de termos vindo aí de um período pandêmico, de crise econômica internacional, existem compromissos assumidos e a gente tem metas aí a serem alcançadas. E aí eu destaco nesse slide, em particular, a necessidade do quê? Do financiamento dos recursos financeiros e dos investimentos para fazer com que esses objetivos sejam alcançados. Nós estamos falando aí de 17 grandes objetivos, quase 200 metas, e como é que você alcança isso sem recursos financeiros? Fica muito difícil, né? A gente tem que, essa conta tem que ser melhor ajustada, né? E lembrar também, já foi falado muito no painel anterior sobre a transição energética, o que a gente olha em termos de projeções, aqui eu trago os dados, né, do último relatório do IPCC, que é o relatório de avaliação sexto, né, que traz as projeções em termos de emissões, né, de gases de efeito estufa, e o que a gente está esperando em termos de variações de temperatura, né? A gente sabe, foi falado inclusive no painel anterior, que o próprio Acordo de Paris ele estabelece 1,5 graus de meta, né, de limite máximo a ser alcançado em termos de variação. Mas o que os próprios dados do IPCC mostram é que em cenários mais dramáticos, essa variação pode chegar da ordem de 6 graus. Né? Então, quais seriam os impactos desses 6 graus e o que isso vai impactar em termos de necessidade de investimento para fazer com que a gente limite a 1,5 graus e não, né, ultrapasse essas projeções que são bastante complexas. Né? E aí, para isso, né, eu trago esse dado, que eu acho que é bem bacana, foi colocado agora a questão dos 400 milhões, né? O que a gente percebe muito é que existe um gap muito grande sobre o total de capital que deve ser aportado para essa agenda, né? Então, o que esse gráfico mostra para a gente é que o que a gente tem até o momento em termos de fluxos, né, de finanças climáticas, de recursos voltados para a agenda de clima e o tanto que deveria ser até o horizonte de 2050. Vejam aí que essa área é absurdamente maior. A gente está falando aí de aumentar pelo menos, né, quase aí mais de 10 vezes, né, o tanto de investimento que se tem, né, feito hoje. Ou seja, o desafio não é pequeno, né? E esse desafio ele vem até de um ponto de vista até mais conceitual, né? O que é, afinal de contas, falar, né, de finanças sustentáveis? O que é a gente realmente falar desse financiamento energético, financiamento para as agendas ligadas a pautas de clima, né? É você pensar numa perspectiva econômica, pensando os co-benefícios ambientais e sociais que a gente vai ter. Então, como você pode ter sim um projeto que vai te trazer um retorno financeiro também, estamos falando de finanças aqui, né? Mas que ele vai ter uma série de benefícios socioambientais. Trata-se disso, não se trata aqui de filantropia, é uma outra discussão. Filantropia, inclusive, nem é uma cultura brasileira, né? Nem faz parte da cultura do Brasil, investimentos, né? Recursos filantrópicos. Aqui a gente está falando realmente de business, né? E esse business, ele pode acontecer porque ele traz retorno também para o investidor, ele traz retorno também para os fundos, né? Para todo esse mercado financeiro, e essa imagem, ela destaca um pouco
dos impactos em termos de retorno que a gente tem. A gente tem retornos em termos de crescimento, novos negócios, novos tipos, né, de ativos financeiros acontecendo, sendo desenvolvidos, mas também o quê? Retorno de capital e gestão de risco. Vamos lembrar aqui que é importante que toda essa agenda, né, de clima, toda essa discussão de transição energética, ela traz um risco muito grande também, né, para os gestores, um risco para as empresas. Imagina, uma empresa que atua, aproveitando o gancho do exemplo do setor de saneamento e água, uma empresa que tem a água como insumo fundamental para a sua operação, se essa água está escassa ou em qualidade de desuso, ela está, em última instância, dando um tiro no próprio pé. Não é isso? Porque ela está comprometendo um recurso que é necessário para o seu negócio, né? Então, é importante que a gente tenha essa compreensão, e aqui eu listei, é claro que a gente não tem tempo, são 12 minutos, me restam só 4 agora, para falar de todos os ativos financeiros aqui, né? Mas a gente pode listar aqui, né, um pergaminho quase de opções de investimentos financeiros. Aqui eu só coloquei os mais importantes, os mais clássicos, né? Foi falado agora no painel anterior sobre soluções baseadas na natureza. A gente tem todo o papel do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, né? O nosso ISE, né? Que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa, da B3. A gente tem o que a gente chama de títulos temáticos ou títulos verdes, títulos sociais, green bonds, né? Tem toda a discussão de precificação de carbono, que eu não vou nem entrar aqui, né? Foi aprovado agora recentemente a questão do mercado regulado de carbono, não vou nem entrar, senão vai mudar o tema aqui da discussão, mas o que isso vai trazer de oportunidades para o Brasil, em termos de você ter um mercado regulado, como se tem aí nos moldes da União Europeia, aí mais de 20 anos rodando no mercado europeu, enfim, várias opções. Tem também toda a discussão mais recente, o Rio de Janeiro particularmente tem, né, bastante potencial nisso, que é a discussão de Blue Economy, essa economia azul, essas finanças azuis. Então, é uma série, né, de alternativas, né, de opções de investimento que acontecem. Aqui não vai dar para ver, provavelmente, também pequenininho, mas só para vocês poderem entender como é que é o framework internacional. São vários atores envolvidos. A gente tem desde bancos, né, internacionais, bancos bilaterais, bancos nacionais, uma série de players importantes que vão atuando e que têm linhas de crédito, de financiamento, voltados para a área de, né, saneamento, para a água, para a energia, para a questão, naturalmente, né, florestal. O Brasil é um tema muito importante, então tem o Fundo Clima, enfim, diversos programas, projetos, né, ativos aí que estão rodando para financiar toda essa transição. Aqui eu coloco um pouco na pegada brasileira, nacional. Para a gente, por que isso é tão importante, né? Eu não vou focar nem na parte de biodiversidade, nessa parte voltada para água, importante aqui, né, que é um dos temas desse evento, mas quando a gente olha para o potencial que a gente tem de energia, né, é absurdo, né? Vamos lembrar, que a gente fala muito de energia, lembrar que uma coisa é falar de matriz energética, está aqui o EPR representado, vai falar muito melhor do que eu, outra coisa é falar de matriz elétrica, não é isso? Quando a gente fala da nossa matriz elétrica, ela está muito bem na fita, mas a energética não está, não. Inclusive, os dados do Balanço Energético Nacional, que são lançados todo ano pelo próprio EPE, mostram que a gente ainda tem mais de 50% de matriz suja no Brasil, né? A maior parte, mais de 50%, ainda não é renovável, né? Então, como que a gente consegue viabilizar, né, tornar possível toda essa discussão de eólico offshore, agora o tema do hidrogênio, verde, todas as paletas de cores possíveis que se tenha, enfim, como é que você viabiliza isso? Né? Tem uma questão regulatória fundamental, né, o papel do Banco Central, o papel da CVM, dos órgãos, né, reguladores aí, né, para justamente organizar, né, essa discussão toda, mas também tem muito um papel de observar as oportunidades e fazer jus, né, a essa demanda global por uma transição energética, por uma descarbonização. Tá? Aqui só vou mostrar alguns dados bem rapidamente, né, se a gente for olhar, por exemplo, na Bolsa, peguei esses dados que estão disponíveis na Bolsa, na B3, mostrando como que as empresas que estão, né, realmente ligadas, atreladas à discussão da sustentabilidade, ao tema da energia, principalmente aqui, que eu foquei mais na energia, como que elas vêm tendo retornos, né, superiores às demais empresas que não estão alinhadas a essa agenda. Só para desconstruir a ideia de que investimentos, muitas vezes na agenda ESG, isso é um custo. Alguns ainda podem pensar isso. É um custo, é um investimento que você tem ali, mas o retorno... Não, isso tem um retorno interessante, sim, inclusive em termos de valor da empresa, valor da ação, né, e, enfim, aumento de market share na empresa, né. Aqui, só uma outra discussão, né, olhando para o mercado financeiro, olhando agora para as possibilidades em termos de
recursos de renda fixa. Aqui eu trago a taxonomia da Climate Bonds Initiative, que é uma organização internacional que está olhando para as possibilidades em termos, né, de recursos para a agenda, e a gente tem todo um potencial de títulos verdes, que é muito parecido com a dinâmica dos títulos convencionais, mas tem aí uma série de co-benefícios, né, em termos de estar direcionado o recurso para a agenda ambiental, social, enfim, uma série de oportunidades. Aqui eu deixo até o link desse estudo da FEBRABAN, junto com o CEBET, que tem todo um passo a passo para como você, né, emitir, né, um título verde. Né? No Brasil, a gente tem todo já um levantamento do potencial. A gente sabe que uma grande parcela está no setor de transporte, mas a gente tem o setor de energia aí como um grande player, né, super importante, que traz oportunidades para a gente, né? Aqui só um outro estudo nosso da UFRJ mostrando como que esses green bonds estão divididos no setor de energia. E ele vai passar por distribuição, vai passar por biocombustível, vai passar pelo tema da transmissão. Então, um range, né, muito grande realmente de potencial, de oportunidades. Já bati meu tempo, já está piscando para mim. Eu só queria fechar mostrando 2 estudos que eu acho que são importantes para a gente poder ter aqui em mente. Um estudo que é um estudo do CDP, que está olhando um pouco para os potenciais de financiamento climático a nível de município, né? Acho que é importante entender as oportunidades a nível municipal. Aqui só alguns dados, né, mostrando as potencialidades, olhar para setor de resíduo, água, energia, transporte, enfim, são vastas as possibilidades de investimento. E aqui um outro estudo bem interessante também, voltado para o olhar da cidade, né, entendendo aí o potencial da cidade e um recorte brasileiro, que é interessante porque vai mostrar aqui os potenciais. Aqui só peguei umas imagens que eu acho interessante do estudo, que ele coloca, né, os potenciais, quem são os potenciais investidores, né, os bancos que estão aportando, que têm linhas de crédito. Ele faz o recorte nacional, faz um recorte a nível de município, de estado, de cidade. Então, acho que também é interessante, porque se tiver aí, eventualmente, pessoas, né, investidores interessados, saber aonde recorrer é muito importante. Né? E aí, para fechar aqui a minha fala, não atrasar aqui a dinâmica, a gente sabe que é um mundo novo. Né? Falar de finanças no contexto de energia, no contexto de estabilidade, é realmente algo muito inovador. É vanguarda, porque ou você fala de mercado financeiro, ou você fala de meio ambiente e aspecto social. Juntar tudo é muito difícil. Né? Então, queria até aproveitar aqui a oportunidade de falar que, como foi mencionado, eu coordeno na UFRJ um grupo de pesquisa nessa área, que é o Grupo Finanças e Investimentos Sustentáveis. A gente está, né, em redes sociais, aí, desde LinkedIn, Instagram, todos os canais, divulgando diariamente conteúdo nessa área. Então, quem quiser, enfim, acompanhar, saber um pouco mais, fica esse convite, está aí, né, gfis.ufrj. E também, aproveitando também, o único MBA que existe no Brasil, nessa área, é nosso, da UFRJ, né, de Finanças Sustentáveis, não existe outro, o que é uma grande pena, né, é um mercado novo. Então, também, quem tiver interesse, a gente pode depois conversar e fico à disposição para perguntas, dúvidas, enfim, para o debate. Obrigado. Obrigado, Luan. Se vocês acham que ele falou por 12 minutos, vocês estão muito enganados. Ele falou por 1h e 20 minutos, mas ele pôs o nome no modo compacto. Né? Ele fez uma aula de 1h e 20 minutos. No modo compacto. Então, depois vocês botam no modo simples a fala dele. Tem informação... Põe slow motion. Tem informação que não acaba mais na fala do Luan. Luan, muito obrigado. Foi muito, muito... Eu vou ler de novo tudo para dizer que eu realmente entendi tudo, mas... Eu acho que você mostrou algumas coisas importantes, né? Principalmente que existe, né? Já que nós estamos falando de meio ambiente, existe um ecossistema financeiro de olho nas oportunidades de negócios nessa área de socioambiental, vamos dizer, na área principalmente de energia e de água. E isso tem sido demonstrado com os investimentos que estão, a privatização da água em diversos empresas que administram água e saneamento em diversas cidades do país, inclusive aqui, né? Na implantação de projetos de eólica, solar, ou seja, o mercado está se movimentando. Não sei se na velocidade necessária, nem na dimensão necessária, mas está se movimentando. Nelson Rocha. O Nelson foi secretário de Fazenda, secretário de Finanças, tem uma experiência em finanças públicas. Então, eu queria mudar um pouco para outra área, Nelson, com você,
Porque muito se discute se os investimentos têm que ser privados, se os investimentos têm que ser públicos, ou se tem que ser parcerias público-privadas, né? O setor público brasileiro, tradicionalmente, é deficitário, né? A gente vê aí pelas contas que o setor público normalmente tem déficits. No entanto, tem coisas que são vistas no país como obrigações do Estado. E o Estado agora começa também a fazer parcerias e tal. Como é que faz? É mais fácil arranjar dinheiro para essas políticas públicas através do Estado, ou através do privado, ou através de parcerias? Como é que você vê o financiamento dessa demanda urgente de transição energética e de financiamento à água e saneamento? Bom dia. Bom dia não, boa tarde a todas e todos. Primeiro dizer da minha satisfação de estar aqui. Me deram 2 tarefas muito difíceis. A primeira dela é falar sobre um tema tão complexo em 12 minutos. Quem me conhece sabe que isso é praticamente impossível, mas eu vou tentar me controlar, não é, Aspásia? Queria cumprimentar a minha querida amiga, inspiração para todos nós, Aspásia Camargo, aqui com a gente. Queria cumprimentar o Igor, que é secretário de Rosto, também aqui presente, meio ambiente, enfim, vereador também da cidade. Meu querido André Esteves, e falar de... Doutor Roberto, boa tarde, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Fala um pouquinho aqui, a gente está ao vivo no YouTube do Cidades Verdes, como é o trabalho do Instituto Clima e Sociedade e qual foi o principal recado aqui nesse encontro? Veja, a missão do Instituto é apoiar a sociedade civil, né, para o enfrentamento da mudança do clima, que já está acontecendo. Então, esse foi, na verdade, o início da mensagem aqui, para o evento. A partir daí, o que nós temos, na verdade, que desenvolver rapidamente é uma atuação mais forte, né, do poder público local no enfrentamento dessa mudança. Tanto no que tange ao que a gente chama de mitigação, que é a redução das emissões, né, como também na adaptação das cidades, das habitações, à mudança do clima. Em que pé a gente está? O senhor citou ali um exemplo muito interessante, né, que é o das placas fotovoltaicas, que já cresceram muito, né, o consumo, porém, é um subsídio que ainda cai na mão de quem tem pouco dinheiro para pagar a conta de luz. Como a gente sai dessa equação? Veja, esse tipo de injustiça é parte da estrutura que nós herdamos, né, nas sociedades, já desde o século passado, na construção dessa sociedade industrial fortemente baseada em petróleo, carvão, né, combustíveis fósseis. Nós temos um desafio de fazer uma transição que é de natureza energética, que temos que ter até mais energia, mas de fontes não poluidoras, né, da atmosfera, com uma mudança também nas maneiras como nós construímos soluções. O normal, na verdade, é empurrar a conta, tá certo, dessa mudança para quem é vulnerável, né? Nós não podemos continuar a fazer isso, né? Basicamente porque isso vira, na verdade, um obstáculo à própria mudança. No caso do Brasil, nós precisamos de um consumo maior de energia, uma produção maior de energia, né, para atender às necessidades de uma parcela muito grande, que consome muito pouco. Né. Por isso, as parcelas que têm muita energia, como a nossa, na verdade, nós temos que fazer, sim, eficientização, uma conservação de energia, né.
mas no total da sociedade, o consumo vai crescer. Esse crescimento é que nos permite, na verdade, fazer a transição. Porque para pagar uma coisa nova, tá certo? Nós precisamos de um consumo crescente. Então, a solução, na verdade, para a transição, depende de superar desigualdades. Porque para as pessoas consumirem, elas não podem estar com um nível de baixa remuneração, né, com um nível de renda tão baixo, tá certo? Lembra que no Brasil, quer dizer, 1% da população tem acesso a 50% da renda. Né? Significa que 99% da população tem que viver, na verdade, com os 49% restantes. Ou seja, essa é uma tarefa que ainda é exclusivamente do governo, de reduzir essa desigualdade para poder construir uma nova base para essa transição energética? Eu acho que sim. Tem uma coisa que chama política pública, né? Vai ser através de políticas públicas. E nós precisamos rapidamente alcançar um consenso para que as políticas públicas reduzam desigualdades. Através de quê? Através, o mecanismo básico, né, é uma transferência de renda, né, que é progressiva. Então, ao invés das políticas regressivas que nós temos hoje. Como exemplo que você lembrou, tá certo? Dos painéis solares instalados pelos ricos, que é uma economia de energia e que é paga pelo mais pobre. Né? Essa é uma política regressiva. Nós temos que ter coisas na direção oposta, que ao longo do tempo transfira a renda, tá certo? Das fatias mais ricas para as mais pobres. E para isso nós precisamos de consensos sociais. Né? Esse consenso, você acha que esse encontro aqui de hoje, ele pode ajudar a gente chegar a esse consenso? Sim. Os eventos desse tipo, que são centrados, né, em poder público local e ações locais, eles constroem exatamente esse tipo de consenso. Para nós podermos, por exemplo, numa reforma tributária nacional, tá certo? Podemos ali aprovar uma política ou uma cobrança progressiva de impostos, tá certo? E, inclusive, fazer com que passe logo a proposta de uma taxação, né, dos super ricos, tá certo? São coisas que exigem, na verdade, a construção de consensos que tem base exatamente em encontros como esse locais. Muito obrigada, viu? Ativo brasileiro. Por que eu não vendo meu ativo? Ainda mais que são safras. Então, há possibilidades de financiamento por vários mecanismos. E aí, respondendo a tua pergunta, Dão, que vem de financiamento público e financiamento privado. Acho que os dois vão trabalhar. Tem financiamento de uma ordem e de outra. O Estado brasileiro vai ter que financiar, né, e não é por outro motivo que o PAC, recentemente lançado pelo governo federal, prevê 540 bilhões, desses 440 serão de bancos públicos. É o Estado brasileiro ajudando, até porque quando você tem uma nova economia, um novo setor, é necessário que entre o Estado para fazer a economia girar. E nós temos a possibilidade, nessa nova economia, que vai financiar o setor energético, e quando a gente fala de matriz energética e a diferença para a matriz elétrica, basicamente, se nós temos uma matriz elétrica tão limpa, de onde vem o carbono do restante entre os 90% que a gente tem de matriz elétrica e os 50% que nós temos na matriz energética? É basicamente o modal rodoviário que foi discutido aqui, acho que ontem, hoje de manhã, não sei, sobre o consumo e a emissão de CO2. O Brasil tem compromisso no Acordo de Paris, tem compromisso com os ODS, tem compromissos recentes na COP21, lá quando foi regulamentado o artigo 6º. E tem outras oportunidades do setor privado. Eu vi ali no seu slide sobre Blended Finance. Isso é uma forma.
existe um papel importantíssimo do BNDES nesse coisa, e as agências de fomento dos estados para financiar, assim como dos bancos privados. Então, é inexorável que essa nova economia esteja presente no dia a dia de todos nós e, sobretudo, na economia. E nós estamos falando aqui num país que será referência mundial para essa nova economia. O Brasil tem a grande oportunidade de ser o líder dessa nova economia. Para isso, precisamos fazer o dever de casa. Aqui no Rio de Janeiro, nós lançamos a Bolsa, numa parceria com a Nasdaq, que está vindo para o Rio de Janeiro, a Bolsa de Ativos Sustentáveis, que vai negociar não apenas crédito de carbono, que tem uma relação direta com a questão da transição energética, mas, ao mesmo tempo, a negociação de ativos oriundos, ativos digitais oriundos da economia circular e da biodiversidade. Da biodiversidade a gente não consegue nem medir ainda. Tamanha é a potencialidade que nós temos. Se nós fizermos o dever de casa, nós temos a expectativa de transformar e de mudar essa economia nos próximos 10 anos. O mercado de carbono começa a se avizinhar, ele começa a dar amostra, mas ainda é muito tímido. Nós teremos, na próxima década, e nas outras que virão até 2050, a oportunidade de nos tornarmos um dos grandes líderes mundiais na economia mundial. Com carbono, sim, porque não existe possibilidade de transição energética, não existe possibilidade de mudanças climáticas, né, de reversão das mudanças que vêm acontecendo, se nós não tivermos a economia dentro desse contexto. A economia é fundamental. E isso é possível, porque, para que vocês tenham uma ideia de dimensão do que eu estou falando aqui, hoje, fundos de investimentos em empresas sustentáveis, e quem citou aqui o BlackRock, foi você, não foi? O BlackRock tomou essa atitude em 2021, perdeu 4 trilhões de dólares, mas não mudou. Por quê? Porque percebeu que isso não há mudança para essa nova economia. Ele caiu de 13 para 9 trilhões. Mas hoje esses fundos administram ativos da ordem de 57% do PIB mundial, ou seja, 57 trilhões de dólares. Se nós tivermos a oportunidade, se nós conseguirmos fazer o dever de casa e nos tornarmos na referência de negociação de ativos sustentáveis aqui no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, resgatando por toda a sua origem de Rio de Janeiro, seja pela Rio 92, seja pelo fato de ter sido ter a maior floresta urbana do planeta, por tudo isso, se nós conseguirmos fazer isso, há a possibilidade de nós atrairmos esses fundos para operarem a partir do Brasil. E isso, só para termos uma ideia, se nós trouxermos 2%, apenas 2%, nós estamos falando de praticamente dobrar o PIB do país. E o nosso horizonte projetado é nos próximos 10 anos. Então, otimismo, porque nós temos, sim, a oportunidade. Não é ufanismo aqui, é otimismo concreto, por base concreta de tudo que nós preservamos até agora e temos a oportunidade de colher esses frutos para as próximas gerações, que possamos deixar isso para eles, para que todos possam aproveitar, brasileiros, brasileiras e também cidadãos do mundo. Muito obrigado. Bom, e nisso o Nelson está muito bem acompanhado, porque o economista Inácio Sachs, que faleceu recentemente, mas ele, como um grande estudioso do Brasil, ele disse diversas vezes, e escreveu em artigos, que o Brasil perdeu todas as grandes revoluções econômicas do mundo. Não participou da Revolução Industrial, não participou da Revolução Química, não participou da Revolução Eletroeletrônica, não participou da Revolução Digital.
mas é o único país com todos os capitais necessários para ser o protagonista da revolução da bioeconomia. Então, essa é uma oportunidade da nossa geração, desta geração de brasileiros vivos, né? Porque também tem outra. Se esta geração não fizer, a próxima vai a reboque de quem fez. Né? Vamos lá, então. Gustavo Nassif. Você não é o diretor superintendente, você é o... Superintendente adjunto. Superintendente adjunto da EPE, né, da empresa de... Pesquisa energética. De pesquisa energética. Por favor. Acho que você pegou aqui um trem descarrilhado andando na sua direção. Não, o seu último é sempre um benefício, né? Porque você já absorve muitas das coisas que todo mundo falou. Primeiramente, gostaria de dar uma boa tarde a todos vocês, agradecer aí o André pelo convite para estar aqui numa mesa tão interessante, né? Falar sobre financiamento e transição energética é sempre uma tarefa muito difícil, né? Porque são temas bastante transversais e amplos. E aí, assim, eu sempre, a partir da provocação lá do André sobre o que seria essa fala, eu comecei a refletir um pouco e acho que é importante trazer um contexto que já foi um pouco trazido aqui, mas o setor energético, de uma forma geral, está num processo de transformação muito acelerado, né? A gente vê os cenários de neutralidade climática sendo desenvolvidos. Em 2021, a Agência Internacional de Energia lançou o primeiro cenário net zero deles, e naquele tempo eles diziam, olha, 50% das tecnologias que serão necessárias para o net zero ainda não estão disponíveis em escala comercial. Na semana passada ou retrasada, eles atualizaram esse estudo e disseram dessa vez, olha, 35% das tecnologias necessárias não estão disponíveis em escala comercial. O que isso significa na prática, né? Que o mundo está fazendo uma grande corrida tecnológica atrás dessas possibilidades de descarbonização, e o setor energético tem sido um vetor muito importante. E aqui anteriormente, no outro painel, já tinha sido mencionado, né? O Brasil é até um tanto peculiar nessa questão da neutralidade climática, porque enquanto no mundo, né, o setor energético responde por 70% das emissões, no Brasil o setor energético responde por 30%, sendo a questão do uso do solo e desmatamento o principal emissor no país. Isso em nenhum momento quer dizer que o setor energético pode ficar parado, né? Pelo contrário, ele tem que aproveitar essa oportunidade de ser um setor líder nesse processo de descarbonização e espalhar isso pela economia do Brasil, justamente potencializando a venda de produtos verdes, vendendo hidrogênio, se for o caso, enfim, a gente pode explorar um pouco todas essas possibilidades. E eu acho que esse contexto da corrida tecnológica ele é importante, e tem um dado que eu também gosto bastante, que é do Climate Policy Initiative, que eles disseram assim, olha, os investimentos, as finanças climáticas triplicaram na última década, mas ainda não está nem no começo, é um pouco aquele gráfico que você apresentou ali, né? Então, na última década, foi mobilizado 4,8 trilhões de dólares, eu acho, e a gente precisa ter 4,8 trilhões de dólares em 2030, anual. Então, assim, ainda tem um crescimento muito importante a ser conquistado, né, nessa questão das finanças, de uma forma geral. E para o Brasil a mesma coisa. A gente lá na EPE desenvolveu um estudo em parceria com o BID, com o SEBRE e com o Laboratório de Sinergia lá da COP, que desenvolveu os cenários de neutralidade climática para o Brasil, olhando 2050. E um dos dados que a gente consegue tirar lá de dentro é justamente, olha, os investimentos que serão necessários para fazer essa trajetória de neutralidade climática no Brasil são da ordem de 3,5% a 4% do PIB ao longo do horizonte, ou seja, são investimentos vultuosos necessários para a gente atender essa questão. E aí, assim, então, todo esse movimento é o contexto, né?
e pensando um pouco na provocação de como fazer essa transição energética menos custosa para o Brasil, para o país, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer as especificidades do Brasil, naquilo que o Brasil já tem uma condição diferenciada, porque a gente tem que sempre lembrar que transição energética é uma corrida pela descarbonização, no fundo, né? Então, quanto mais rápido você conseguir fazer essa descarbonização, melhor. E aí tem algumas questões que mundialmente fazem muito sentido, em economias avançadas fazem muitíssimo sentido, e eu posso citar aqui, por exemplo, a questão da eletrificação da frota de leves, né, que muitas economias avançadas estão indo muito rapidamente nisso, e o Brasil é um país de renda média, baixa, fazer esse processo com os preços atuais do veículo elétrico é muito custoso. Mas a gente tem um substituto tão bom quanto, que é o etanol, que são os biocombustíveis. Então, assim, que já existe uma infraestrutura instalada no país para aproveitar e fazer disso um diferencial do país. A gente tem também outros exemplos, né, de questões que já estão acontecendo e que aliam um pouco essa potencialidade do Brasil, né? Então, por exemplo, vou citar alguns exemplos. Na indústria siderúrgica, a Ternium, né, ela recentemente anunciou que está injetando 30% de biometano que era o consumo de gás natural dela. Então, ou seja, o Brasil tem uma vocação para a produção de biometano, é um país com muitos resíduos agrícolas, então isso é um caminho que o Brasil consegue trilhar com alguma facilidade, sem necessidade de um investimento muito grande em infraestrutura, mas que, ao mesmo tempo, permite uma rápida descarbonização de alguns segmentos, né? Então, alguns desses caminhos... Hoje eu estava lendo um jornal, no Estadão saiu, Yara e Raizen anunciaram um acordo para a produção de fertilizantes verdes, que tem tudo a ver com o Brasil, usando biometano, né? A Raizen vendendo o biometano para a Yara e a Yara produzindo. Então, produzir esse fertilizante verde no Brasil é um tremendo diferencial e já pode ocorrer nesse momento. Então, eu parti de um contexto, depois como fazer isso ficar menos custoso, e no final, assim, um pouco dessa questão do financiamento, e aí eu concordo muito com o que foi colocado por todos aqui, né? O financiamento não é só um problema de falta de dinheiro, né? Pelo contrário, né? Eu só acrescentaria o seguinte, não é só ter bom projeto, é um alinhamento entre instrumentos financeiros, instrumentos regulatórios e desenhos de mercados bem definidos. Com tudo isso, a gente consegue destravar financiamentos internacionalmente, nacionalmente, e aí a gente entender um pouco que diferentes modalidades de financiamento e diferentes opções de financiamento também tentam cobrir gaps em diferentes fases da cadeia de inovação. Então, uma fase muito inicial da cadeia de inovação, em que a gente tem um gap muito grande, um risco muito grande, provavelmente um empréstimo concessional é necessário para poder dar escala naquela tecnologia. A partir do momento em que isso vai evoluindo, você vai transferindo isso para estruturas de blend finance, fazendo toda essa evolução que foi até mostrado ali no slide, né? Acho que é um pouco esse processo de transformação ao longo da cadeia do financiamento, ele é importante. E aí eu acho interessante trazer aqui alguns elementos de questões que estão sendo construídas no governo recentemente, né? Você mencionou o plano de transformação ecológica, né, que um dos basilares lá é justamente a questão de precificação de carbono, que é fundamental. A gente tem o PAC, muito bem mencionado por você também, com 540 bilhões de investimentos em transição energética, com sinalizações muito fortes para áreas que são muito importantes para a transição energética no Brasil, caso da transmissão de energia, né, que justamente dá apoio para essa inserção massiva de renováveis. A própria geração renovável de energia também tem uma pegada muito forte no PAC. A gente tem, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, tem evoluído a questão do Programa Nacional do Hidrogênio, em que ele busca também justamente criar essas condições de mercado para que o mercado de hidrogênio se estruture aqui. E aí ele tem uma pegada bem interessante na questão do que a gente estava comentando antes, do justo, né, e da distribuição espacial. Então,
uma das metas lá é ter plantas pilotos em todas as regiões do Brasil e não só beneficiar uma região ou outra. Ou seja, a gente precisa, se a gente quer ser justo e quer ser mais inclusivo, a gente precisa espacializar, aproveitando todos os recursos que o Brasil tem, porque, de fato, a gente tem muitos recursos, e aí eu acho que é uma ação importante o Programa Nacional do Hidrogênio para fazer esse tipo de capilarização. E também eu acho que é interessante mencionar, né, porque a gente tem várias cadeias aí, mas o próprio Fundo Clima, né, que recentemente foi anunciado um aporte, salvo engano, de 10 bilhões de reais, com captação externa de títulos sustentáveis, né, que é uma coisa bastante inovadora, ou seja, é um processo de evolução da questão da financiabilidade dentro do setor de energia aqui no Brasil, para ter esse marco. Então, é uma questão também bastante relevante. E, por fim, assim, eu acho que a corrida tecnológica que está em curso, ela traz, sim, necessariamente, uma possibilidade de aumento dos custos por uma questão de necessidade de investimento em novas infraestruturas, mas o Brasil não pode deixar em nenhum momento de olhar as infraestruturas existentes que a gente já tem e como conectar os mercados existentes, e aí óleo e gás com CCS, reduz a emissão. A busca, no fundo, é por reduzir a emissão. Então, faz sentido. Esses gasodutos podem, posteriormente, ser reaproveitados para biometano, eventualmente, em alguns casos, para o próprio hidrogênio. Então, é uma infraestrutura, um esforço que o país fez e que está à disposição, e o Brasil, enquanto país, tem que olhar tudo isso e saber mirar assim, em como fazer essa transição da forma menos custosa, porque, inclusive, embora fosse a provocação aqui do painel, né, como fazer isso ficar menos custoso, essa semana, inclusive, tem uma matéria na Economist falando justamente sobre, olha, o mundo, e aí o Economist é basicamente o mundo desenvolvido, começa a ter reações às políticas climáticas por conta do aumento de preços. Então, se isso está sendo sentido nas economias desenvolvidas, na nossa economia, que não está nesse nível de desenvolvimento, certamente será mais. Então, a gente saber explorar as nossas riquezas e as nossas potencialidades de hoje e como fazer esse processo ser o mais suave, eu acho que é chave e fundamental para a gente conseguir desenvolver a transição energética e o financiamento de toda essa infraestrutura, né? Muito obrigado, Gustavo. Claro. Por favor. Pode botar de novo a minha apresentação? Eu queria só botar um último slide, que eu não... acabei. Na verdade, eu tinha 3 slides, né? Mas acabou não botei nenhum, só ficou o primeiro. Eu saí falando, por isso que eu falei que era difícil. A apresentação do Nelson, por favor. Eu só queria botar um mapa. Quem me conhece sabe que eu sempre ponho esse mapa no final, que é esse aí. Na realidade, é um mapa mundi completamente distorcido. Na realidade, ele apresenta os recursos naturais primários, em que mostra como os recursos naturais ele está distorcido, porque ele está em função dos recursos naturais. E vocês vejam que o Brasil é uma grande bola, é o maior do mundo. Por quê? Porque a gente tem toda essa potencialidade que eu falei aqui antes. Então, eu sempre ponho isso como reflexão, porque isso chama muita atenção, né? Isso está no livro do Paraíso Restaurável, esqueci o nome dele agora, que acabou de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Oi? Enfim, eu queria só demonstrar porque a gente tem uma potencialidade. E é aquela máxima, né, de que abaixo da linha do Equador é fornecedor de ativo, né? Ou seja, é onde tem oferta. E acima da linha do Equador é a demanda, é quem vai comprar. Então está na hora a gente inverter a polaridade, porque a gente sempre fez ao contrário, né? Era isso, obrigado. Obrigado, Nelson.
Eu acompanhei os 2 dias de debates aqui, e teve 2 momentos que realmente me emocionaram, porque falaram 2 coisas que eu, de fato, concordo e venho batendo nessa tecla há algum tempo. Uma delas foi você quem falou, Gustavo. O Brasil tem a oportunidade de ter... eu sou favorável ao transporte público, então já vamos deixar isso claro para não gerar uma crítica depois. Mas por que é que nós não investimos em veículos híbridos a etanol, ao invés de sair atrás de veículos elétricos que vão precisar ampliar fortemente a geração elétrica para alimentar uma frota do tamanho que a gente tem hoje daqui a 10 anos? Vão impactar fortemente no nosso sistema elétrico. Quando hoje nós já temos a tecnologia e já temos... Você põe etanol em qualquer posto de combustível por esse país inteiro. E dentro das cidades, pelo menos as cidades mais ou menos civilizadas, até 50, 60 km por hora o veículo anda com energia elétrica, então a coisa dá para... Não dá para andar no aterro, né? No aterro não dá, aí vai queimar etanol. Mas na maioria das cidades, 50, 60 km por hora é uma velocidade adequada. E a outra coisa foi dita na mesa anterior, que foi: por que é que nós pagamos imposto para carros ficarem estacionados na rua? Esse imenso volume de automóveis ocupando o espaço público e atrapalhando a mobilidade. Isso não é só no Rio de Janeiro, isso é na cidade, em São Paulo, Santos, Curitiba, em todas as cidades do Brasil nós permitimos os estacionamentos na via pública, que não faz o menor sentido também. Você quer ter um automóvel? Tudo bem, não tem problema, paga o estacionamento. Tá? Bom, gente, deixa eu voltar para o assunto aqui e eu vou para algumas questões. Tem algumas perguntas que foram encaminhadas, né? Algumas já foram, inclusive, respondidas durante a fala, né? Uma delas aqui é se o financiamento por parcerias público-privadas ou outras estratégias pode ser mais eficaz e equitativo para viabilizar a transição energética. Isso, por favor. É possível, tem muita coisa sendo feita nesse sentido. Inclusive, tem discussões hoje, por exemplo, em parcerias público-privadas, em concessões, por exemplo, de quem é o ativo crédito de carbono. E você pode utilizar isso. Eu tinha sugerido aqui, inclusive, um projeto aqui para o Estado. Tem um princípio dentro dessa área de transporte que quando você tem espelho d'água, você não constrói rodovia, não constrói ferrovia, porque ela já está construída. A água já é a rodovia. Então, era possível se fazer uma ligação, e ali tem que fazer uma ligação direta, tem que botar o passageiro, senão não vai funcionar aquela concessão, botar o passageiro direto da barca dentro do metrô. Então, precisa construir ali uma estação do metrô e ligar com a Carioca, porque já tem espaço também, a Carioca tem 3 andares, dá para colocar ali. Esse é um ponto. E como você tiraria, a partir disso, como você financia esse investimento com o crédito de carbono gerado, porque à medida que você põe mais passageiros, você tira automóveis da Ponte Rio-Niterói, da rodovia Washington Luiz, da própria Dutra, porque você poderia ligar Caxias, São Gonçalo, Niterói, Ilha. Então, tem alternativas de você buscar. É claro que precisa melhorar. Então, eu estou dando aqui um exemplo concreto de parceria público-privada, em que você financia o projeto, reduzindo, fazendo a transição energética, a partir de um novo ativo que ninguém nunca imaginou, que era o crédito de carbono, e que o Brasil tem essa potencialidade. Porque crédito de carbono não é só floresta, não é só mangue, são processos. Se você muda o processo, você pode economizar. E no caso da energia, isso é fundamental. Pegando o gancho do crédito de carbono,
do mercado de carbono, eu vou passar para você, Luan. Luan, qual é o risco que a gente tem? O mercado de carbono é um mercado ainda a ser totalmente amadurecido, um mercado ainda imaturo. Qual é o risco que a gente tem desse mercado ser apropriado pelas grandes trades internacionais de commodities? Vamos lá. Antes, eu preciso só dar um passo atrás para falar. Quando a gente fala de mercado de carbono, a gente tem dois tipos de mercado, né? Tem o mercado de carbono regulado, né, que é esse que foi aprovado agora, né, que está, né, o PL que foi aprovado, que é basicamente jurisdicional, ou seja, o governo brasileiro vai criar as regras todas, vai estabelecer limites de emissão, vai estabelecer os setores participantes, vai estabelecer a dinâmica, enfim, né, ele é totalmente nacional, digamos. Existem alguns que têm, né, transações com outros mercados internacionais, mas, de modo geral, o mercado regulado ele é um mercado nacional, né, ele é de uma região. Esse outro mercado, que é o mercado, né, de crédito de carbono, que foi mencionado agora, é uma outra questão. E isso realmente tem várias enfim, discussões, várias críticas, né, até saiu um estudo bem recente na Nature criticando, né, a integridade desses créditos de carbono, enfim, mas o fato vários estudos, inclusive nacionais, mostram que o Brasil ele tem o potencial para ser o maior player ofertante de crédito no mundo. Né? Eu faço parte de uma iniciativa junto à CAF, né, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, que é para modelar todo o potencial de oferta de crédito de carbono na região. Né? E, de fato, o Brasil ele é o maior player e ele é o que tem o maior potencial. Claramente, não é só olhar para a floresta, né? É muito bom a sua fala, porque a gente pensa crédito de carbono, já pensa logo floresta, né? Pensa logo, né, projetos florestais. Não é apenas isso, não é RED mais. É também, né? Mas é também projeto na área de energia, na área da indústria, resíduos, saneamento. Qualquer projeto que você compara que vai ter alguma redução de emissão, pode gerar um crédito e aquilo ali pode ser, né, um tipo de financiamento. Né? Então, eu acho que é importante ter essa clareza. E sobre ser, de alguma maneira, né, a gente virar refém ou vítima, né? Eu tenho críticas com relação a isso. Eu acho que, assim, se for bem regulada a situação, né? A gente tem aí uma série já de órgãos, né, internacionais que tem todas as regras, né, de como é que funciona, né, a emissão de um crédito. Não é algo que uma empresa faz não, tem todo um procedimento que tem que ser seguido. Você vai contratar uma empresa que vai te assessorar, então, assim, tem, né, mecanismos, digamos aí, regulatórios para garantir que a coisa não perca, né, talvez aí a mão, né? Mas sim, existem. E eu até poderia colocar aqui até umas conspirações, né, do isso aí não é muito seguro, não é bem assim, mas isso já roda no mundo inteiro há muito tempo. Né? Então, assim, por que será que só agora no Brasil isso vai ser um problema? Eu tenho minhas críticas, tá? Mas eu acho que se for realmente, né, seguindo as metodologias internacionais, estabelecidas, que todo mundo já confia, né, e tem segurança, eu vejo só realmente oportunidade. Ok. Bom, a gente tem 5 minutos e 15 segundos para terminar aqui. Eu só queria complementar esse assunto. Enfim, tenho vivenciado isso nos últimos 2 anos. Tem um aspecto que é importante, é que o que a gente precisa, concordando com tudo que você falou, mas a gente precisa, de alguma forma, fazer esse mercado estar aqui. Ao invés da gente virar uma commodity, esse ativo ser negociado, porque o detentor do ativo somos nós, enfim, é o governo, são as pessoas físicas, as empresas, a iniciativa privada. Se nós não tomarmos cuidado, esse mercado, porque hoje esse mercado é um mercado digital, então ele pode ser negociado em qualquer lugar do mundo. E eu te digo isso porque a minha negociação com a Nasdaq foi nesse sentido. Eu falei para eles, vocês não são uma bolsa regional. A Nasdaq é uma bolsa global e, portanto, tem que estar aonde o ativo está. E esse ativo está onde? No Brasil. E foi com esse argumento que a gente acabou convencendo eles de que eles precisavam estar aqui, porque eles podiam negociar de Nova York, não precisava estar aqui. E aí, quando você traz para cá, você retém o PIB aqui. Essa é a lógica só. Concordando com todo... E realmente tem discussões sobre... tem muita gente, tem muito picareta também nesse negócio. Vamos combinar, né? Então, a gente precisa fazer a coisa certa, mas todos os processos de auditoria, tudo isso precisa ser seguido. Mas se a gente conseguir reter esse mercado aqui,
há oportunidades. Como eu falei depois, um segundo ciclo. Com esse dinheiro aqui, o que a gente tem que buscar é que os recursos aqui sejam investidos em empresas brasileiras que tenham práticas sustentáveis. É reverter esse próprio recurso para a gente ajudar para um novo mundo, numa nova economia. Era só esse adendo que eu queria fazer. Bom, com 3 minutos e 5 segundos sobrando, 4, 3, 2, a gente tem um problema, porque tem muitas perguntas. Então, agora, cada um vai ter 15 segundos para responder. Tá? Então, vamos lá. Nelson, a matriz energética brasileira, a matriz elétrica brasileira é oriunda de um custo ambiental alto de se construir hidrelétricas. Isso não tem que ser levado em conta, ou seja, o preço ambiental passado, o custo passado ambiental tem que ser levado em conta? Esse passivo já existe. A questão hidroelétrica era melhor até você responder, mas que é do setor. Eu fui do setor elétrico, a gente estava conversando aqui. Então, conheço bem, já estruturei uma eólica lá no Nordeste. Então, a hidroelétrica, ela basicamente ela não tem um custo elevado. O custo é da amortização do capital investido, basicamente. E do ponto de vista ambiental é ótimo. Não sei se foi essa a pergunta. Não, o passivo ambiental. Mas o passivo ambiental da hidroelétrica ele é muito menor do que uma térmica, porque está emitindo CO2 na atmosfera. Ele não tem o custo, porque às vezes se alaga, mas com tudo isso, hoje já tem muitas tecnologias que ajudam a mitigar essa vamos para o próximo 15 minutos. 15 segundos. Passei dos 13. 15 segundos. Então, vamos lá. O Risco Brasil não seria um obstáculo para a vinda dessa pequena parcela de investimentos do setor energético? Bem, o risco país nos países emergentes, de uma forma geral, é, de fato, um delta na questão do custo de investimento. Então, não é um caso específico do Brasil, é um caso de todos os países em desenvolvimento, mas existem soluções nas finanças de uma forma que você consiga mitigar isso. Então, você pode fazer hedge de risco cambial, que é uma parte do risco país, você pode fazer uma série de ações para mitigar. Então, te diria que no setor energético não vejo isso como o principal gargalo em termos de financiamento. Acho que é uma questão que já foi endereçada, porque o setor energético e o setor elétrico, especificamente, tem uma longa tradição de leilões, de contratos de longo prazo, tudo isso facilita muito o endereçamento de questões como riscos, esses tipos de riscos. Tá. Bom, 30 segundos, então eu vou pegar para mim. Tem uma questão aqui sobre a substituição da frota de automóveis por veículos elétricos, se não seria substituir o combustível do congestionamento. Eu concordo. Nós vamos trocar o congestionamento de veículos a combustível líquido, né? Seja etanol ou gasolina, por um congestionamento elétrico moderno, bem moderno. Gente, chegamos ao fim do nosso painel. Muito obrigado. Eu espero que a gente tenha conseguido, de alguma maneira, acrescentar alguma coisa a essa discussão. Muito obrigado aos nossos palestrantes. Agradecemos também ao DAO pela moderação. Gostaria de pedir que permaneçam os seus lugares aqui no palco para que, juntamente com os demais, acompanhem as considerações de consolidação desses 2 dias do Cidades Verdes 2023, que nos será apresentado pelo diretor regional para a América Latina do C40, a quem eu tenho a satisfação de convidar ao palco. Vamos receber com muitas palmas Ilan Cooperstein. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo especialmente ao André e também felicitando por esse mais um evento, mais uma versão de Cidades Verdes, pelo convite. Saudar também os membros da mesa por essa discussão. Me sinto um pouco culpado de ser eu que interrompi, porque a conversa estava boa e eu sei que podia seguir por mais tempo. E, obviamente, a todos que estão aqui e que estiveram nas sessões tanto de ontem quanto de hoje. Não vou me arriscar
a fazer o que foi dito que eu faria, que seria fechar ou fazer uma conclusão de tantas sessões, tantas contribuições interessantes que foram feitas, mas sim, talvez trazer um pouco do que eu aprendi das sessões que eu pude ver e também das sessões que eu não pude estar, mas ouvi um pouco das conclusões e aproveitar o que ainda está muito fresco e tentar compartilhar com vocês algumas impressões. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco a nível de Brasil, que eu acho que foram 2 níveis que foram falados em várias sessões, ou seja, a nível nacional e nível de cidade. Então, fazer um pouco esse jogo de 2 níveis. A nível de Brasil, trazendo o que foi falado aqui na última sessão, economia é fundamental, se fala muito das oportunidades, mas elas ainda estão pouco claras, e esse é um momento de oportunidade, de fato, de definir o que vai ser esse mercado de carbono, como nós vamos capturar com tantos benefícios, e aí trazendo a questão de água. O Brasil tem 12% da água doce do mundo, 80% na região norte, mas mesmo assim 12% da água doce do mundo, isso também é um ativo. Não é um ativo só econômico a nível de mercado. Nós temos que pensar que o desmatamento da Amazônia, isso já está provado, por exemplo, pelos chamados rios voadores, é o que permite que nós possamos viver no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nessa faixa, em todo o mundo, em geral é inabitável, são áreas muito quentes e desérticas. A única área do mundo nessa latitude onde existe concentração, tanto econômica quanto populacional, e normalmente elas caminham juntas, é aqui por conta de toda a massa hídrica que vem pelo ar da Amazônia para o Sudeste. Então, nós não estamos falando apenas de um ativo econômico, mas do que nos permite viver e ter a formação geográfica econômica que o Brasil tem. Ou seja, existe um triângulo do centro-oeste para o sul, fechando, talvez, no final do sudeste com a Bahia, que é onde mais se produz alimentos no Brasil e onde mais está a população. Só se pode ter esse perfil por conta da água que vem da Amazônia. Então, quando nós desmatamos, não é um problema apenas da crise climática global, falando de termos mais, digamos, abstratos ou de emissões, nós estamos falando da nossa capacidade de viver onde nós estamos hoje. E isso foi uma mensagem muito bem trazida, acho que pelo Besserman ontem, também pelo vice-governador, no sentido de que nós estamos perdendo essa batalha. Isso significa que o nível de urgência que nós temos que levar essa conversa é muito maior do que o que vem sendo feito. Não nós que estamos aqui, mas os governos, política pública, trazendo o que o Kishinami colocou de maneira muito clara. Nós precisamos de política pública, nós precisamos trabalhar com todos os setores, setor privado, academia, sociedade civil, mas é uma urgência que ainda não existe na prática. E aí, trazendo de novo para uma questão de oportunidade, aí trazendo já para o primeiro ponto a nível de Brasil, nós temos, eu lembro de estar aqui ano passado e a gente falando de eleição, muito do ponto de vista ambiental e climático, que seria um ponto sem volta, caso houvesse, eu falo isso sem nenhuma filiação partidária que eu nunca tive, seria um ponto sem volta se nós continuássemos com a política ambiental que estava sendo, ou a falta de política ambiental que estava sendo implementada. Isso mudou com o governo eleito, mas isso não quer dizer que então o problema está solucionado. Agora, o que isso traz para o Brasil é uma oportunidade muito interessante. O Brasil, diferente dos outros governos Lula, perdeu muita participação nas grandes discussões internacionais. Nós não sentamos mais na mesa de todas as discussões como nós sentávamos no começo da década de meio de 2000, 2010. Qual é a única discussão que o Brasil senta na cabeceira, ou se não é na cabeceira, entre os mais importantes, é a questão ambiental climática. Então, nós temos que aproveitar isso. Não é à toa que a COP30 vai ser em Belém, não é à toa que ano que vem o G20, que vai ser sediado aqui no Rio de Janeiro, tem uma pauta muito forte de desenvolvimento sustentável. É a grande oportunidade que o Brasil tem de definir justamente esse regime que está sendo montado e criado. É uma mesa onde o Brasil senta com os grandes. Nós não temos, infelizmente, oportunidades similares em algumas outras agendas. Então, é uma chance única que o Brasil tem, num curto prazo aí de 2, 3 anos, com vários eventos importantes, para poder deixar sua marca nessa pauta. É uma pauta histórica, o Brasil participou, o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris tem uma digital muito forte do Brasil,
não era suficiente, isso tem que sair, migrar de acordos ambientais para acordos de mercado, acordos econômicos, OMC. E aí eu trago outro dado também que saiu nesse ano, não de uma organização ambiental, não de WWF, que faz esse tipo de cálculo, mas do IME, do FMI, né, Fundo Monetário Internacional. Aumentou 20% os subsídios para combustíveis fósseis de 2020 até 2023. Eu peguei os números aqui para não citar nenhum número errado. São 7 trilhões de dólares anuais. 13 milhões de dólares por minuto, enquanto nós estamos falando aqui, já foram algumas dezenas ou centenas de milhões de dólares para combustíveis fósseis. Isso é muito grave, isso é a questão da urgência, ou seja, é completamente incompatível o que nós vemos de ação, tanto de política pública e do mercado de energia, com o que nós sabemos por todos os modelos do IPCC, modelos do painel brasileiro de mudanças climáticas, modelos da EPE, de qualquer grande centro de pesquisa. É impossível, e nós estamos indo para o abismo, sabendo que nós estamos indo para o abismo, que é talvez a ação mais irracional que nós já tomamos como humanidade. Lembrando também que junho foi o mês mais quente que se tem registro desde que o ser humano existe na Terra. Então, esse é um dado aí também trazendo que foi colocado. Mudança climática não é mais algo do futuro, a gente precisa de projeção, mas ela já existe hoje. Então, a gente já está resolvendo um problema que existe hoje. Não é algo que a gente pode deixar nem para o ano que vem, porque o que a gente já vê esse ano, e aí também trazendo para o Brasil, pensando na questão de água, o Brasil tem, se eu não me engano, são 5.568 municípios. Esse ano, 1.208 municípios estão em estado de emergência por duas razões: estiagem ou enchente, ambos relacionados com água. E aí a gente está falando de municípios, cidade. Então aqui a gente está falando água, energia, oportunidades. 1.200 de 5.500 municípios do Brasil já estão em estado de emergência por conta de chuvas em excesso, que causam o que nós vemos todos os verões, e agora não só nos verões, mas também em outros momentos do ano, como também seca. Então a falta de água que nós vimos na Amazônia, que é visualmente muito forte, várias outras cidades, principalmente pequenas, ao redor do Brasil, esses números dos 1.200 municípios estão espalhados em todas as regiões do país, já sentem. Isso já é a crise climática acontecendo, já é o impacto na questão da água que a gente está falando, e a água que também, pensando em energia, o Brasil é particularmente vulnerável por ter cerca de 50% do seu parque de geração de energia instalado no país de hidroeletricidade. Então, existe uma correlação entre água, energia e clima muito específica no Brasil, que faz com que nós tenhamos ainda mais interesse em agir de forma urgente e integrada. O que eu queria também trazer de energia, que aí tentar um pouco acabar com a mensagem negativa, que a gente precisa também olhar para frente, talvez a grande história bem-sucedida de ação climática do Brasil nos últimos anos, não contada, é a energia solar. O Brasil hoje está entre os 10 maiores geradores de energia solar do mundo. Há 10 anos, eu me lembro que eu morava fora do Brasil, trabalhando com clima, e perguntavam sobre outras formas de energia renovável, eu pesquisava, eram 14 megawatts de energia que o Brasil tinha instalado de energia solar em 2014. 14 megawatts. Hoje nós passamos de 35 gigawatts, é a segunda maior fonte de energia na matriz brasileira, com um pouco mais de 15%. Aí você pode me corrigir se o número estiver desatualizado. Mas essa é um marco e mostra, de novo, política pública. A gente só chegou nesse número por conta de uma política pública que precisa ser refinada, precisa trazer uma questão de inclusão também e pensar em como que se paga essa conta, mas é uma história bem-sucedida. Então a gente tem que também ressaltar como que isso é positivo e como que isso serve, talvez, de farol para pensar hoje. Hidrogênio é talvez o grande potencial que ainda está em desenvolvimento, é uma tecnologia que está amadurecendo rapidamente, mas nós temos um exemplo muito bem-sucedido na última década, por conta de política pública para energia limpa, para segurança energética, para também uma distribuição muito mais equitativa. A energia solar ela pode estar distribuída ao redor do país. Nós sabemos que a hidroeletricidade, por exemplo, é cada vez mais difícil termos grandes projetos por conta dos custos econômicos, sociais e ambientais. Então é uma solução e a gente tem que olhar para os casos de sucesso também para poder nos espelhar para as próximas soluções e desafios a vir, pensando aí hidrogênio especificamente como uma grande solução. Entrando na questão das cidades, e aí falando da água,
o Brasil também tem uma peculiaridade, tem algumas peculiaridades nesses sistemas. Uma delas é que o grande problema ambiental que as grandes cidades do Brasil ainda têm é saneamento. Isso é totalmente incompatível com o estado de desenvolvimento socioeconômico. Se você olhar PIB per capita, o próprio setor de serviços, que hoje é o maior setor nas grandes cidades, é totalmente incompatível a falta de cobertura de saneamento com o nosso nível de desenvolvimento. Isso é muito, infelizmente, é um problema que o Brasil ainda tem. Nós ouvimos da SEDAI muito claramente uma necessidade de pensar em equidade e inclusão também na distribuição desses serviços, mas aí eu acho que vale também pensar de forma histórica no Brasil. Aqui no Rio, e eu sempre falo disso quando eu penso em saneamento, o primeiro método de saneamento básico, de esgotamento, que não era sanitário, óbvio, vocês vão entender por quê, que nós sabemos, era os chamados escravos tigrados. Eram escravos que trabalhavam nas casas aqui do Rio de Janeiro, que levavam em tonéis os restos, o esgoto daquelas casas, claro, de pessoas brancas e ricas, e levavam para jogar na água do mar. Qual é o problema? O nível de acidez no que eles carregavam caía e ficavam marcas no corpo, por isso que eram tigrados. E é uma história muito pesada, eu acho, a gente tem que levar isso em conta, porque o Brasil é um país que ainda tem desafios de desigualdade racial, econômica, social, que estão interligados, inclusive ambientalmente. Então, nós não vamos achar uma solução meramente tecnológica para questões históricas tão profundas, questões socioambientais que permeiam a história do Brasil há mais de 100 anos. E isso nós vemos hoje com saneamento ainda como uma dificuldade. Se você olhar o mapa das regiões onde não temos saneamento, são áreas mais pobres e áreas onde existe uma proporção, por exemplo, maior de pessoas negras vivendo. Então, é um problema racial, é um problema social. Se isso não for levado em conta, não será uma solução justa, como não tem sido até esse momento, e hoje, pelo menos, se busca trazer, através de uma série de inovações que vêm sendo feitas, esse serviço para todas as áreas do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. E entrando mais especificamente aí já para quase encerrar, que eu sei que está todo mundo terminando o dia e tem ainda algumas novas, boas surpresas que o André vai anunciar. O Rio de Janeiro, pensando da perspectiva de clima, a C40 é uma rede de cidades, então a gente trabalha com as prefeituras, sempre em políticas climáticas. A gente ajudou o Rio a fazer os seus inventários de emissões, o mais recente. O Rio é a única cidade do Brasil que lança inventários anualmente com equipe da própria prefeitura, não contrata consultores, acho que vale ressaltar esse dado. As emissões são basicamente 36% do transporte, quase o mesmo valor de energia, então nesse caso energia estacionária, edifícios, basicamente, prédios, 16% de resíduo e 12% da indústria, muito por conta de Santa Cruz, onde a gente tem um centro industrial que também não é muito compatível com uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. A única cidade que nós saibamos da C40, que tem 97 megacidades do mundo, que tenha uma produção industrial com o perfil que o Rio tem em Santa Cruz. Isso representa e é refletido nas emissões. Com isso, a gente sabe tecnologicamente quais são as soluções. O Rio já vem implementando algumas, o Henrique colocou no painel mais cedo, uma concessão que a gente também teve o prazer de apoiar para o primeira planta de energia solar no aterro encerrado de Santa Cruz. O Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade esse ano, há 2 meses, a comprar energia no Mercado Livre, que também é uma solução pouco explorada, com grande potencial para o setor público, para estados, prefeituras, governo federal também poderem descarbonizar as suas fontes de energia, né, o seu consumo. Transporte é o grande desafio. Como foi colocado aqui, a C40, pelo menos, a gente não tem nenhum programa para a transição de veículos leves, porque a gente entende que veículos leves devem ser o último ponto da curva. Primeiro, a gente deve priorizar a não viagem, ou seja, facilitar e possibilitar que as pessoas possam fazer a viagem, o que elas precisem fazer, a pé, por exemplo, ou que nem precisem fazer. Depois, transporte público, mobilidade ativa, e só no final, aí a gente pensa em veículos leves. Então, a pergunta foi muito bem feita no painel sobre continua o congestionamento. Se a gente não muda a priorização do espaço público, do próprio investimento, hoje mais de 60% do investimento público em transporte acaba sendo usado para o transporte individual, sendo que o número é o contrário, 60% das pessoas usam transporte público. Então, tem uma falta de
alinhamento aí. A questão de energia, como eu falei, os municípios estão começando, energia ainda é um setor que, se você procura em um município, não existe. Você vai transporte e mobilidade, toda a prefeitura vai ter uma secretaria de transporte e de mobilidade. Resíduos vai ser dentro de uma secretaria, ou como é no Rio, com uma companhia municipal de limpeza urbana, que é o caso de São Paulo. Em Curitiba é da própria Secretaria de Ambiente, mas você vai falar de energia, sequer existe, quando existe é uma pessoa ou duas. Aí, olhando o Henrique de novo, ele sabe bem que no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem muita gente boa, você vai descobrindo, tem uma pessoa na fazenda, uma pessoa no IPP, uma pessoa, e isso é muito frágil, porque mudou uma gestão, aquela pessoa saiu daquela secretaria, você perde a gestão energética da cidade. Então, é algo que ainda tem muito a avançar, mas é algo que está aumentando e crescendo muito rapidamente. E aí eu queria chegar no último ponto, que para mim é o ponto que eu mencionei agora, mas que é difícil mensurar, mas que é o planejamento urbano. A gente está em 2023, faz 90 anos esse ano, em 33 foi feita a Carta de Atenas. A Carta de Atenas foi um manifesto dos arquitetos modernistas, liderados por Le Corbusier, para o que deveria ser uma cidade moderna. E grande parte das cidades que cresceram na segunda metade do século XX, ou seja, praticamente todas as cidades latino-americanas que explodiram no pós-guerra, seguiram essa cartilha. Essa cartilha prioriza a velocidade, criar grandes corredores expressos dentro das cidades, zoneamento, então uma área para morar, uma área para trabalhar, uma área para lazer, uma área para indústria, e assim nós nos desenvolvemos, e esse modelo claramente fracassou. Então, não adianta, por mais que nós façamos investimentos em ônibus elétrico, em novos corredores, se não houver emprego na região metropolitana e as pessoas que moram, grande parte dessas cidades dormitórios, as pessoas tenham que sair para vir trabalhar a 2 horas de distância, nós não vamos ter uma cidade justa. Então, nós temos que repensar as cidades, aí trazendo sempre, esse evento é sobre cidades, eu sei que isso foge um pouco do tema muito técnico de energia e água, mas tem um impacto, que tem alguns nomes para os conceitos. Hoje se fala cidade de 15 minutos, é o conceito que um professor colombiano que trabalha com a prefeita de Paris traz, que é a cidade de 15 minutos, que é tentar trazer serviços básicos, então serviços públicos, ter hospital, ter escolas, ter um parque, ter trabalho, tudo que a gente falou de zoneamento, esse zoneamento deixar de existir de forma em blocos, e sim ter na mesma quadra. Todos esses serviços para que as pessoas possam acessar a, no máximo, 15 minutos de distância. Parece um pouco utópico, mas nós já vemos exemplos interessantes. Bogotá, a prefeita Cláudia Lopes criou o que ela chama manzanas, que seriam quadras de cuidado. Então, são quadras focadas, na verdade, para atenção à mulher, que deem segurança para, principalmente, as mulheres poderem andar. Se as mulheres têm segurança para andar, todo mundo pode andar. A gente tem que sempre pensar em quem é mais vulnerável para garantir que essas pessoas possam ter também acesso à cidade. Então, pensando nas mulheres, desde iluminação pública até policiais que fazem o caminho com as crianças de manhã nas ciclovias. Então, tem policiais que acompanham crianças, que eles chamam bicicleta para a escola. Então, você vê turmas de 20, 30, 40 crianças indo para a escola de manhã de bicicleta nas vias públicas, normalmente acompanhados por 2 policiais. E também questões de hospitais, clínicas, o que mais eles descobriram que era importante para mulheres poderem acessar num raio curto. Aqui no Rio nós temos o exemplo do Reviver Centro, que é um projeto de incentivo para que edifícios do centro, nós temos um déficit habitacional em todas as grandes cidades brasileiras, é por isso que nós temos as favelas, falta habitação. Mas o centro, a gente está aqui, se vocês olharem, ele está vazio. Com a pandemia, já vinha num processo de esvaziamento, com a pandemia se acelerou, então é meio perverso nós termos a área mais bem servida de transporte público, a área mais bem servida de equipamento público, de equipamento cultural, vazia, enquanto nós vemos um espraiamento ainda da cidade para áreas em que faltam serviços básicos como saneamento, como iluminação pública, água. Então, a ideia é converter esses prédios em prédios residenciais com alguns incentivos. Isso nada mais é do que a cidade de 15 minutos. Uma pessoa que mora no centro vai estar a, no máximo, 10 minutos de uma estação de metrô, a, no máximo, 10 minutos de um parque. Quer dizer que está pronto? Obviamente não. Precisa ainda de comércio, precisa de segurança, tem muita coisa a ser feita, mas esse é o caminho. Então, a gente vê esse conceito como um conceito utópico, mas que na prática a gente já começa
a ver sinais e exemplos do que pode vir a ser essa cidade de 15 minutos e esse novo paradigma de planejamento de crescimento urbano das nossas cidades. E com isso eu queria terminar. A última coisa que eu queria dizer é que eu saio muito inspirado daqui, fazer uma saudação também ao saudoso Alfredo Sirquis, foi quem idealizou esse evento. O legado dele é presente na cidade, mas é presente aqui também nesse evento através do André, que bravamente pegou esse bastão para seguir com esse espaço de debate, de discussão, de pensamento sobre o que podem ser cidades mais verdes, mais inclusivas. E só mencionar 3 palavras que ficaram para mim desse evento. O primeiro é urgência, e essa urgência, como eu falei, não basta falar, ela tem que se traduzir em ação. Oportunidade, porque existe oportunidade, o Brasil está de maneira única posicionado para aproveitar as oportunidades que essa transição requer. E, finalmente, justiça e inclusão. A gente tem falado muito de soluções tecnológicas, mas nós temos que levar em conta quem é que ganha e quem é que perde desde o início. Se a gente pensa nisso depois, como é o caso de energia eólica no Nordeste, é muito difícil voltar atrás. Aquelas hélices gigantes já estão lá, as comunidades já foram afetadas. Então, todas as próximas tecnologias, as próximas ações, ter essa questão de inclusão e de justiça desde o início, desde o planejamento, da implementação, monitoramento, é fundamental para que, de fato, a gente consiga chegar onde a gente precisa. Obrigado. Como podemos agradecer ao Ilan Cooperstein pela participação, por todo o conteúdo que nos trouxe. Muito obrigado. Ele agora se acomoda e nós vamos seguir com o sorteio que foi anunciado de uma bolsa de MBE em meio ambiente pela COP da UFRJ, um momento tão aguardado. Lembrando que é exclusivo para os participantes inscritos nos 2 dias, participando dos 2 dias do evento, que estiverem presentes aqui agora. Para realizar esse sorteio, eu gostaria de convidar ao palco o diretor de projetos do Cidades Verdes, do Instituto Onda Azul, melhor dizendo. Peço que recebam no palco, então, aqui, nosso diretor, por gentileza, Ricardo Farias. Para fazer a entrega da bolsa, efetivamente, representando a COP da UFRJ, vamos receber nossa amiga, a decana das Cidades Verdes, senhora Aspásia Camargo, por favor. Ela que é pesquisadora da COP UFRJ. Peço, por gentileza, que se posicione ao centro do palco. Ao centro do palco, por favor. O sorteio, como tudo no Instituto Onda Azul, será feito de forma transparente, tecnológica, moderna e atualizada, com um sorteio eletrônico randômico. Nossa equipe já está a postos. Antes disso, cabe aqui um agradecimento à professora Andréia Souza Santos, da COP UFRJ, ela que é a professora que está oferecendo essa bolsa de estudos. Mesmo não estando aqui, pode receber uma salva de palmas. Tenho agora aqui a satisfação também de apresentar os 6 concorrentes, aqueles que cumpriram todos os requisitos definidos pela própria COP do UFRJ. São eles: Daniele Pereira Perconella, está presente? Olha a Daniele ali. Arthur Ferreira de Araújo. Arthur Ferreira de Araújo. Esse já aumentou as chances da Daniele. Está presente? Muito bem. Maria Júlia da Silva Carvalho, também concorrendo. Olha a Maria Júlia lá, ela esteve aqui presente todos os dias. Otávio Acerbi Cordioli, também. Ali, Otávio, estamos torcendo por você também, Otávio. Ana Carolina Leite Salles. Também pode sair daqui com a bolsa de estudos do mestrado, do MBE, a Beatriz Correia Narduz Chincoli. Está ali, só sorriso, já está antecipando ali a boa sorte dela. E também a Alba Valéria Rodrigues de Oliveira. Alba, está ali atrás. Muito bem, antes do sorteio, então, nossa equipe já está a posto, mas vamos ouvir aqui o Ricardo Farias, o diretor de projetos do Instituto Onda Azul.
Obrigados a todos aí pela participação aqui no Cidade Verde. É um prazer para a gente, né, do Instituto Onda Azul, estar realizando mais um evento como esse, né, um legado do Alfredo Sirquis aí, que está sendo liderado pelo André Esteves, e que para a gente é muito importante, porque é um evento que a gente pode aí discutir sobre a questão da sustentabilidade das grandes cidades e principalmente também ter um momento de formação, como essa parceria com a COP que a gente está fazendo aqui hoje. Então é um momento muito especial, porque mais do que a gente debater sobre o assunto, a gente também está estimulando que as pessoas compreendam ainda mais, estudem ainda mais e elas consigam cada vez mais se tornarem atores relevantes nesse tema, né? Então, vamos começar aí o sorteio. Se você falar alguma coisa também, Aspásia, por favor. A minha alegria profunda de ver o debate, como transcorreu brilhantemente, inclusive como terminou essa mesa extraordinária, muitos ensinamentos. Eu acho que houve um esforço extraordinário aqui do C40 de nos provocar ainda mais. Você trouxe outros temas para o debate e eu desejo ao André que ele transforme essa reunião numa espécie de coletivo permanente, que todos os convidados, os expositores e debatedores que estiveram participando desse debate estejam daqui para frente convocados permanentemente a nos atualizar sobre o andamento dessas coisas que algumas, como você disse, andam bem, né? Nós não tivemos má notícia, tivemos boas notícias. Então, André, coragem, nós vamos precisar de um esforço enorme para fazer isso, e eu tenho certeza que você vai contar também com os coordenadores de mesa, que foram extraordinários. O encerramento aqui foi brilhantíssimo, e obrigada a todos vocês pela presença. Voltem sempre, né? Mas agora a gente tem que ficar online. Obrigada. Antes do sorteio, tem uma notícia, temos mais uma pessoa que foi qualificada para o sorteio, concorre também, então, Alan Nóbrega. Está presente? Alan. Vamos, sem mais delongas, então, conhecer quem é o grande vencedor, que subirá ao palco agora para receber. Anderson. Um sorteio randômico, aleatório. E o vencedor é? Beatriz Correia Narduz Tincoli. Senhoras e senhores do palco, eu percebi ela sempre com esse sorriso ao longo dos 2 dias, em todas as mesas presentes. Vamos ao centro do palco para uma fotografia com melhor enquadramento? Ricardo também participa dessa fotografia. E pela boa sorte com que ela sai daqui do evento, recebe mais uma salva de palmas, que também estendemos a COP da UFRJ. Agradecemos a senhora Aspásia Camargo. Parabéns, Beatriz. Muito obrigada, diretor Ricardo. Gostaria de pedir agora aos componentes do palco se posicionem à frente para, juntamente com André Esteves, uma fotografia. E antes de convidá-los para um café de encerramento, nós teremos a mensagem de despedida do nosso anfitrião, o diretor executivo do Instituto Onda Azul. Para tanto, peço que permaneçam mais alguns instantes em seus lugares. Agradecemos, então, aqui os componentes dessa última mesa e vamos ouvir a mensagem do nosso anfitrião. Boa tarde a todos. Nós estamos encerrando uma edição histórica do Cidades Verdes, a 8ª edição, por essa casa aqui. Ao longo desses 2 dias passaram mais de 500 pessoas, Ilan, presencialmente, 293 pessoas hoje, ontem mais de 200 pessoas hoje, um público interessado, atento, que deixa a gente, cada vez esse sarrafo aumenta mais a nossa responsabilidade nas próximas edições. Essa edição histórica, porque ela foi a edição mais duradoura. Nós tivemos 43 convidados palestrantes que passaram por aqui. Falamos de água, de saneamento, de mudança climática, de energia, de mobilidade urbana, resíduo. Falamos multissetorialmente, com a iniciativa privada, com os governos, com a academia, com a mídia, com o parlamento, com a sociedade civil. Cumprimos esse desafio de estar aqui de forma multidisciplinar, tratando do que são os principais temas do desenvolvimento sustentável.
E isso só é possível porque a gente tem muitos colaboradores, pessoas que realmente ajudam a gente a manter esse legado. Esse evento foi idealizado pelo grande e saudoso Alfredo Sirquis, e ele dizia uma frase que eu repito sempre nas aberturas e no fechamento. Ele disse que tudo acontece nas cidades. As cidades são a natureza transformada, para o bem ou para o mal. E o Cidades Verdes tem um desafio de que essa transformação seja sempre para o bem. Então, por isso a gente se reúne, esgota todos os esforços, não é fácil trazer 500 pessoas para um evento presencial onde a grande maioria das coisas acontece remotamente, virtualmente, instantaneamente. A gente sai com desafio, com propostas. Isso é possível porque a gente tem a parceria com a Firjan, essa infraestrutura maravilhosa que nos acolhe. É o 13º evento que o Instituto Onda Azul realiza aqui nesse palco. Tudo começou aqui, o Cidades Verdes, o Rio Clima. Saímos aqui com muitas ideias para novos selos ao longo do ano que vem. A gente teve a parceria de mídia do grupo O Dia de Comunicação e a Band News FM, que reverberou os eventos, que está colaborando, porque é para a sociedade civil, então a gente precisa amplificar todas essas discussões para que elas possam chegar a uma audiência maior. Quero agradecer o apoio institucional que nos ajuda a dar potência no texto base. Várias das pessoas que passaram por aqui orientam a gente tematicamente. A gente constrói um texto base inicial, eu compartilho, eu mando para o Ilan, eu mando para as pais, eu mando para a André, essa aqui, dá uma olhada e tal. Até o último momento do evento a gente vai fazendo atualização, porque é importante que a gente faça um evento contemporâneo com o que está na borda. Os temas das cidades sustentáveis, eles não estão mais na borda, eles transbordam. Então é urgente que se trate dele com foco, com profundidade, com responsabilidade. Então, é para a gente um motivo de muito orgulho e que a gente continue já pensando rapidamente em próximas edições. Então, o apoio institucional do ICLEI, da ANAMA, do C40 e da COP, que colocam um investimento de uma bolsa de estudo integral ao longo de um ano, é porque acredita na qualidade das pessoas e entendem que isso que a gente faz tem legados e gera novos legados para frente. Agradecer aos nossos patrocinadores, sem a qual isso aqui não seria possível. A gente materializa esse evento porque tem pessoas que acreditam e investem. E tantas coisas a gente troca e ficam no campo das ideias. Então eu queria agradecer a Eletronuclear, a SEDAI e a CEMOV, por estarem ajudando a gente a realizar esse evento que a cada ano fica mais desafiador. E dizer que tudo vale a pena quando a gente conta com as pessoas certas para ajudar nesse encaminhamento. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima edição Cidades Verdes 2024.